Ei, queridos, passando curto e doce para compartilhar com vocês sobre algo que Jesus falou comigo lá no início da pandemia. Nós estávamos nessa fase vivendo um período de transição de igreja, entendendo que o Senhor queria nos confiar um rebanho. E então, nesse período, eu comecei a levantar nas madrugadas para entender de Jesus o que Ele estava fazendo. Eram os primeiros 15 dias, quando nós nem imaginávamos o que se tornaria, a proporção que tomaria a pandemia. Eu lembro que eu estava numa madrugada específica orando, buscando Jesus, e a pergunta foi: o que o Senhor está fazendo? E naquele momento Jesus disse para mim que Ele derrubaria a estrutura da igreja, me remetendo a uma visão que um amigo teve, o pastor Diego, da Cornerstone, agora aqui em Curitiba, e ele falou que em janeiro, mais ou menos, foi isso. Ele teve um sonho, uma visão, não me lembro exatamente, mas que ele via a estrutura de uma igreja, um prédio, e ele estava do outro lado da rua. Essa igreja estava no segundo piso em construção, e ele via um guindaste, e esse guindaste tombava sobre o prédio da igreja e começava a cair. Ele via as pessoas fugindo dos escombros, correndo, e naquele momento o Espírito Santo falou para mim: eu vou derrubar dessa maneira a estrutura da igreja. Não é mais sobre um prédio, mas sobre eu ser centralizado, não é mais sobre os homens. Eu quero ser reposicionado na vida da igreja. E isso, queridos, me encheu de um santo temor, porque nós estávamos justamente nessa fase de tentar entender a igreja que Ele queria estabelecer aqui em Curitiba. E eu falei: Jesus, nos ajude porque a verdade é que nós somos apenas conduzidos pelo Supremo Pastor para pastorear o rebanho que Ele nos confiou. Então, a verdade, queridos, é que nós devemos ouvi-lo para conduzir esse rebanho. Nós devemos ser a noiva, a igreja que Ele quer. Então, nós temos que ser adornados, preparados por Ele para a sua volta. E esse temor que encheu meu coração tem norteado realmente os nossos dias para que a igreja esteja centralizando o seu amado, o seu noivo. E nós temos vivido dias de uma busca intensa pela presença de Jesus, para que Ele seja o centro, o fundamento de todas as coisas. E eu tenho experimentado dias com Ele, em que Ele realmente tira de nós a vontade, o propósito humano de simplesmente fazer uma igreja. Nós sabemos fazer uma igreja, nós sabemos os bons horários para começar um culto, nós sabemos posicionar cadeiras, nós sabemos estabelecer um cronograma que seja ajustado de forma que a rotina do homem seja também adequada à demanda, à necessidade. Nós sabemos nos organizar como igreja de forma estratégica. E o Senhor tem me direcionado, o Senhor tem me norteado para que Ele seja o foco e não mais a nossa estrutura, a forma que nós aprendemos a fazer igreja. E nesse tempo eu quero te convidar a repensar da mesma maneira e buscar Jesus de forma que Ele seja centralizado na vida da sua igreja, na vida do seu devocional, no seu devocional, na sua vida, no dia a dia. Nós precisamos entender o que Ele está fazendo, discernir os tempos, nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Ele precisa ser honrado, Ele precisa ser celebrado nas nossas reuniões, Ele precisa ser reconhecido em nossas atitudes. E esse é o chamado do Senhor para esse tempo. O seu amado está voltando. A sua noiva amada precisa ser adornada, ou seja, nós precisamos estar preparados para a sua volta. A palavra de Deus fala que nós devemos conservar até a sua volta íntegros e irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Nós temos uma responsabilidade de estarmos preparados para o seu retorno. E será que a igreja de hoje, que nós aprendemos a fazer, é a igreja, a noiva que Ele quer encontrar? Este é o questionamento para esses dias. Então, todas as vezes que eu me pego tentando
fazer uma programação para o final do ano, para os cultos, para as nossas reuniões, para o encontro de homens, mulheres. Quando a gente começa a pensar nessa dinâmica da vida da igreja, da estrutura, imediatamente o Senhor me lembra sobre o fato de que Ele quer ser o centro. Então, nós precisamos buscá-lo para saber como serão as nossas reuniões, o que Ele quer fazer nessas reuniões, como essa igreja precisa estar, e Ele sempre deve ser o foco das nossas atenções. Então, quando eu penso nas minhas reuniões com as mulheres, eu falo: Jesus, o que o Senhor quer fazer nessa reunião? Quando eu me preparo para o culto de domingo, eu estou perguntando: Jesus, como o Senhor quer ser adorado, como o Senhor quer ser honrado, o que o Senhor quer fazer nessa reunião? Não é mais sobre a estrutura, não é mais sobre uma palavra boa que vai atrair pessoas e multidões, não é uma boa canção ou um bom cenário, não é sobre sermos excelentes apenas para o homem, para atrair pessoas, mas sobre honrar aquele que é o nosso principal, o amado. Ele deve ser adorado, ele deve ser honrado em nossas reuniões. E muitas vezes nós nos pegamos tentando fazer aquilo que pode ser agradável ao homem, como ele vai se sentir mais confortável, como ele vai ser atraído para as nossas reuniões, mas muitas vezes não nos preocupamos em atrair a presença de Jesus. Será que ele se sente honrado em nossas reuniões? Será que ele se sente amado? Será que ele é de fato adorado em nossas reuniões? Ou nós estamos preparando reuniões para homens, onde os homens são bem recebidos, bem acolhidos, sentados confortavelmente em cadeiras, onde eles conseguem assistir a um culto. A coisa mais comum que a gente ouve das pessoas é: eu assisti o culto, eu fui lá no culto para assistir, foi tão incrível, uau, que maravilhoso, tudo tão lindo. E, queridos, será que Jesus consegue ter essa mesma opinião a nosso respeito? Puxa, aquela reunião me agradou. Estes homens me buscaram de todo o coração. E é essa resposta que nós temos que ter do Senhor, que nós estamos agradando Ele com aquilo que oferecemos. Não é sobre ter uma sensação de bem-estar numa reunião, num culto público, por estarmos confortáveis, por ter um grande espetáculo acontecendo. É por isso, queridos, que para mim hoje é tão difícil essa estrutura que nós estamos criando semelhante ao mundo, onde o homem é centralizado num palco, onde as luzes apontam para o homem, onde um grande telão mostra grandes cenários, pessoas, e essa estrutura então super valorizada muitas vezes está apontando apenas para um homem. Quando você olha para as redes sociais, quando você olha para aquilo que a mídia está divulgando, muitas vezes a gente vê frases de homens, a gente não vê mais os textos bíblicos sendo proclamados, sendo divulgado, nós não vemos as referências bíblicas, mas nós temos referências de homens. Você já percebeu isso? Então, nós somos bons em criar posts com frases incríveis. As frases estão lá dizendo palavras de impacto, coisas que os homens estão dizendo, mas pouco sobre aquilo que Jesus está falando, aquilo que o Senhor já disse para nós em sua palavra. Nós precisamos iniciar um novo tempo de proclamação verdadeira do Evangelho, onde Jesus é centralizado, onde a palavra de Deus é exaltada e reconhecida, e não mais um homem. Eu tenho dificuldade, como eu estava falando hoje, de subir naquilo que é uma plataforma, se torna um palco. Então, quando as luzes apontam para mim, quando as câmeras, a iluminação, a fumaça, tudo aponta para mim, eu me sinto extremamente desconfortável hoje. Eu sei que eu tenho um encargo e uma responsabilidade e eu vou apontar para Jesus quando eu estiver ministrando nessas plataformas. Mas será que aqueles que estão assistindo, que estão acompanhando, estão de fato
vendo Jesus em cada um de nós que estamos nessas plataformas? Será que nós estamos deixando Jesus de fato em evidência? Ou os registros desse espetáculo, as frases desses espetáculos estão realmente apontando para o homem? Esse é o grande questionamento. Será que nós estamos posicionando Jesus no seu devido lugar? Então esse é o meu temor hoje. Eu preciso subir numa plataforma de forma que Jesus seja honrado, que Jesus seja visto, adorado e celebrado. E nós precisamos apontar o caminho, mostrar que Ele deve crescer, Ele deve ser honrado e reconhecido. E não as minhas estratégias humanas, não as minhas técnicas, não somente aquilo que são as nossas experiências humanas, mas a palavra verdadeira, o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo deve ser reconhecido, Ele quer ser revelado quando nós subimos, quando nós ministramos. Então, queridos, esse é o meu convite a você, que a estrutura humana, a expectativa humana caia por terra e a gente possa receber Jesus em nosso meio de forma que Ele seja honrado, de forma que Ele receba o culto que Ele quer receber. E você hoje pode fazer uma reflexão sobre a forma que você tem se posicionado no consumo daquilo que você ouve e recebe dos homens. Será que você tem olhado para os homens? Será que você tem feito para os homens? Será que você tem criado conteúdo para os homens e para que você seja reconhecido? Será que você tem recebido dos homens e esperado deles? Então vamos reposicionar Jesus para você que ouve, lê, está buscando algo do Senhor. É sobre Ele ou sobre alguém? É uma identificação humana com alguém que você aprecia e tem admiração? Ou sobre Jesus, o que Ele está falando, o que Ele quer dizer ao seu coração? E para você que fala dele, você que ministra em nome dele, será que você está realmente falando as verdades dele somente e aquilo que ele tem na sua palavra para revelar ao homem? Ou você está falando de si mesmo, sobre si e para você mesmo? Então, queridos, vamos centralizar e posicionar Jesus. Ele é o único digno de ser adorado e reconhecido.